Olá, meus amigos telespectadores da TV Mar Canal 525, estamos começando mais uma edição aqui do programa TV Mar News. Estamos no ar trazendo todas as notícias pelo portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas, através das nossas redes sociais, ferramentas importantes para a sua interação com a produção do programa, pelo Twitter, pelo Facebook, no Instagram e no YouTube também. Ainda hoje nós vamos ter todo o programa sendo colocado à sua disposição. Para você que perdeu o início desta edição do programa TV Mar News, não tem problema nenhum. Ainda hoje, nosso canal no YouTube vai também disponibilizar o programa na íntegra para você acompanhar e sem cortes. Todos os detalhes na participação aqui nos nossos estúdios dos nossos convidados. As nossas reportagens, a TV Mar Canal 525, que também, através do aplicativo TV Mar, para seu smartphone, traz todos os dias as informações e os assuntos mais relevantes que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, nas últimas 24 horas. Lembrando sempre que 2022, para a TV Mar, é um ano também de muita importância. A TV Mar entrando em 2 décadas de coberturas e de momentos históricos. São 20 anos que a TV Mar vem prestando serviços para a sociedade alagoana e que você, naturalmente, vai poder acompanhar durante todo esse período as nossas informações e vai também relembrar os momentos de coberturas e de passagens históricas da nossa emissora. Lembrando sempre que até às 9h30 da manhã, o TV Mar News tem um oferecimento de plano de saúde Apivida, uma das mais importantes operadoras do país. São mais de 4 milhões de clientes no Norte e Nordeste. Estamos falando também de mais de 20 anos de serviços prestados na área odontológica, mais de 40 anos na área de saúde. Pensou em um bom atendimento, conforto e qualidade no serviço? Você já sabe, Apivida é o plano certo para você. O menor preço, a maior qualidade, que tem agora saúde inteligente para você. Apivida, saúde para valer. Quero começar o programa de hoje trazendo... Já temos a Gazeta Digital, Max, aí? Podemos trazer? Não, né? Então tá. Vamos trazer então nessa participação inicial aqui no programa. Daqui a pouco nós vamos ter muitas reportagens e entrevistas aqui no estúdio, mas vamos abrir o programa de hoje com a análise do jornalista Arnaldo Ferreira sobre o cenário político em Alagoas e no Brasil em 2022. O governo Renan Filho vai chegando ao final, na parte funcional. Lamentável. Hoje, um dos melhores locais para se trabalhar é a Secretaria de Estado da Fazenda. Além da remuneração boa, alguns servidores, os mais antigos, fiscais, auditores, chefes de si mesmos, superintendentes, diretores, convidados, eles recebem o teto salarial, que é de R$26 mil, mas não bota no bolso mesmo, efetivamente, bruto. 21, 22 mil reais. Além disso, tem penduricários que não precisam declarar nada ao imposto de renda, como a indenização de alimentação e transporte, R$3 mil por mês. Mais uma indenização que 1.000 servidores têm direito, que varia de 16 a 26 mil reais quadrimestralmente. Alguns conseguem faturar até 150 mil reais por ano, além do seu salário, né? Já entre os piores locais para trabalhar está a Polícia Civil, com delegacias caindo aos pedaços, negociações salariais intermináveis, a Polícia Militar também, que precisa melhorar o curso de aperfeiçoamento. Olha, pense. Delegados como Robervaldo Davino, 45 anos de trabalho, bom serviço prestado aos alagoanos, ele e o pessoal das antigas, recebem um teto salarial sem nenhuma gratificação. Alguns, para trabalhar, como é o caso do Robervaldo, trabalha até em 4 delegacias, 2 na capital e 2 no interior, aqui próximo, da região metropolitana. Outros trabalham em 4, 5 delegacias, sem nenhum penduricalho. 2 pesos e 2 medidas. O secretário da Fazenda nega que os penduricários de lá beneficiem os que trabalham no mesmo horário para ganharem em duplicidade para fazer o que já ganham para fazer. Diz que eles fazem um trabalho extra. Contribuinte arretado. Arnaldo Ferreira volta, né? O Arnaldo Ferreira volta amanhã para mais uma participação aqui ao vivo no programa TV Mar News,
com o seu comentário, com a sua análise a respeito desse momento político que vive Alagoas e todo esse cenário que passa também o Brasil, já que estamos também batendo na porta para mais uma corrida eleitoral. E as peças nesse tabuleiro de xadrez, elas continuam se movendo. Não é verdade? Amanhã Arnaldo Ferreira traz mais análises aqui no programa. Eu quero dar sequência ao programa falando da Covid-19, já que um caso inédito em Alagoas levantou uma importante questão. Pegar Covid-19 no ambiente de trabalho pode ser considerado também acidente laboral? O funcionário de uma empresa em Maceió entrou com um pedido de indenização por alegar que contraiu o coronavírus em seu local de trabalho. Por esta razão, nós vamos conversar com o advogado trabalhista aqui no estúdio, Dr. Fernando Doria, que também é presidente da Comissão de Estudos e Relações Trabalhistas da OAB Alagoas, sobre o que diz a legislação previdenciária neste caso. Dr. Fernando, muito obrigado, inclusive, por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho. O que é que diz a legislação previdenciária sobre essas doenças endêmicas adquiridas pelo trabalhador quando comprovado que ele exerce a função em ambiente favorável à contaminação? Bom dia. Bom dia, Videlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Eu gostaria de iniciar, primeiramente, parabenizando a TV Mar pelos 20 anos que está completando esse ano. Veja bem, Videlan, a gente precisa sempre fazer uma analogia da Covid como uma doença, claro, ressalto aqui, como qualquer outra para efeito trabalhista. E o que é que eu quero dizer com isso? A Covid, como qualquer outra doença, precisa que fique caracterizado. Para que seja considerada como doença ocupacional, é preciso que fique caracterizado o que a gente chama de nexo de causalidade. É preciso que haja uma causa de efeito, uma relação de causa e efeito entre a doença e o trabalho. E, claro, a depender da atividade daquele empregado, algumas funções vão ficar mais evidentes. Eu não diria nem evidentes, mas vão ficar mais fáceis daquele empregado comprovar. É claro que é extremamente complicado para o empregado fazer esse tipo de prova. Ora, nem a ciência consegue apontar o início da transmissão. Onde começou a transmissão? Estamos aí há quase 2 anos de pandemia e a ciência não conseguiu ainda desvendar. As primeiras vacinas estão aparecendo agora. Então, fica complicado fazer esse tipo de prova. Não é? E assim, e só tocando aí na decisão que foi mencionada, esse caso inédito que o tribunal se debruçou aqui, a juíza de primeiro grau, ela presumiu um contágio. Ora, como se presumir um contágio? Contágio não se presume, se comprova. Como se presumir um contágio de uma função que naquele caso estava sendo debatida, Videlan, que era de um avaliador de veículos. Então, fica complicado fazer esse tipo de prova. Uma coisa é um empregado que exerça uma atividade que esteja na linha de frente, por exemplo, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, que esteja na linha de frente do Covid, e que esse nexo de causalidade será menos difícil, vamos dizer assim, de ficar comprovado. Não é? Que não vai ser caracterizado também, consequentemente, naturalmente, de forma presumida. É preciso que fique caracterizado de forma bem evidente. É bem importante essa explicação, doutor Fernando, porque também nós precisamos saber, e bate uma curiosidade a respeito desse assunto, quais os elementos, por exemplo, que o trabalhador que se sentiu naquela ideia prejudicado pela contaminação no ambiente de trabalho, ele apresentou para dar andamento a esse processo e para gerar essa presunção na juíza a respeito da decisão sobre o assunto. Perfeito. Naquele caso, Videlan, nós analisamos o processo, analisamos as provas, até porque se trata de um caso emblemático, um caso inédito, né? Então, importante analisar o processo de forma bem minuciosa. Naquele caso, houve apresentação de documentos médicos. Ora, ele comprovou que adoeceu, ele comprovou que a doença foi o Covid, ele comprovou que adoeceu na época da pandemia, comprovou que adoeceu após o gerente dele, que ele tinha um contato na época, que foi a base aí, a fundamentação que a juíza utilizou para poder prolatar sua sentença, mas não ficou comprovado, a nosso ver, que foi a fundamentação que o tribunal utilizou, a nosso ver, diante da análise das provas daquele processo, não ficou comprovado o nexo de causalidade, muito embora ele tenha
apresentado todas essas provas. É claro que numa posição que nós nos encontramos, nós não devemos nem nos posicionarmos aqui pela questão ética do jornalismo, mas eu fico imaginando como cidadão, um funcionário que está insatisfeito, por exemplo, com a empresa, que está disposto, por exemplo, a sair da empresa. Isso pode também abrir um precedente, doutor Fernando, para uma situação de privilégio para esse trabalhador que já não quer mais ficar naquela empresa, de repente alegar que apresentou um quadro de Covid-19 e a contaminação foi gerada naquele estabelecimento somente com esses documentos que o senhor citou aqui? Sem dúvidas, é complicadíssimo, é uma situação extremamente delicada. Você imagine se todo empregado que chegasse para o seu empregador que apresentasse um atestado médico de Covid, que hoje não são poucos. Quantos atestados médicos não devem ser emitidos hoje por dia no Brasil? Vocês imaginem se o empregado ele apresentasse para o seu empregador e presumisse aí todo o efeito que existe quando uma doença ocupacional é caracterizada. Só para a gente ter ideia aqui, o efeito financeiro e para efeito trabalhista para a empresa pode ser fatal nesse caso. Pode até acarretar o fechamento da empresa. Sim. Porque o empregado tem estabilidade, a empresa precisa dar toda aquela assistência, né, relacionada àquela doença, ele não pode ser demitido por justa causa, só pode vir a ser demitido por justa causa naquele período. Enfim, tem toda uma consequência jurídica como se acidente de trabalho fosse. Entendi. Doutor Fernando, vamos falar aqui, estamos conversando com o doutor Fernando Doria, ele trazendo esclarecimentos desse caso, que é considerado emblemático, né, um fato inédito a respeito de um trabalhador que foi buscar os seus direitos contra a empresa, alegando que contraiu a Covid-19 no ambiente de trabalho. Doutor Fernando, vamos falar um pouquinho a respeito da situação paralela à vida profissional, que é a vida particular, a vida privada. Até que ponto um Instagram, por exemplo, ele pode servir como um elemento também de contraprova diante dessa denúncia em uma situação como essa? Porque, de repente, o funcionário diz que está ali em um ambiente de trabalho extremamente contaminado, que foi lá que contraiu a Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, o Instagram mostra nos fins de semana, e eu não estou dizendo que é o caso do trabalhador que está sendo citado nesse caso, mas que no final de semana se reúne com amigos, posta fotos nas redes sociais sem máscara, onde também a ideia de uma contaminação é idêntica a essa, por exemplo, que está sendo colocada. Isso pode também ser utilizado como uma prova, uma contraprova dessa situação, doutor? Sem dúvidas, certamente isso pode ser usado. É o que a gente chama, o que a doutrina vem utilizando hoje em dia, Videlano, das provas digitais. A gente precisa ter muito cuidado. De fato, você está fora do seu ambiente de trabalho, está fora do seu horário de trabalho, mas você tem que ter cuidado com a sua vida profissional. Sua vida profissional, muitas vezes, não se resume àquela jornada, àquele ambiente de trabalho. Muitas vezes, eu já vi até em casos práticos isso, jurisprudenciais, decisões judiciais, em que muitos empregados, como o senhor muito bem citou, foram flagrados em festas, bebendo, enfim, fazendo o que ele bem entender da sua vida particular, mas muitas vezes identificado com a empresa, com um uniforme, e aí posta em Instagram, a empresa pode não gostar. Então, é uma linha muito tênue em relação a essas provas digitais. A gente sabe que hoje é muito bem utilizada. Todo mundo tem aqui um Instagram, tem um WhatsApp. Desculpa aqui, nem se eu posso estar falando em relação mas pode, claro. Esse é o tipo de serviço que não precisa nem de publicidade, né? Eles precisam, verdade. Né? Como a Coca-Cola, por exemplo, né? É notório, né? É público e notório. Então, há uma linha muito tênue nisso. A gente também, nós como advogados, ficamos até, de certa forma, de mãos atadas com isso, porque a publicidade na advocacia tem um certo limite e houve até uma alteração recente do provimento da OAB, limitando e restringindo ainda mais por conta desse avanço, por conta da utilização corriqueira aí dessas redes sociais. A respeito da legislação, o que é que ela coloca, a lei previdenciária, por exemplo, o que é que ela impõe para proteger o trabalhador, caso o trabalhador tenha realmente, de fato, se preservado fora do ambiente de trabalho, mas dentro, por exemplo, possa realmente ter contraído essa doença, doutor? Veja bem, Midela, eu vou pedir licença só para ler aqui um trecho da Lei 8.213, que trata especificamente o que a gente pode caracterizar, pode aplicar para os casos de Covid, que é o parágrafo 1º do artigo 20. E na linha D diz o seguinte, que não são consideradas como doença do trabalho, a letra D, a doença endêmica adquirida
por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, essa exceção foi para reforçar o que a lei já sempre disse antes, sempre estabeleceu antes. Em outros termos, tem que ter o nexo de causalidade, tem que ter a relação de causa e efeito com aquela atividade. Doutor Fernando, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa TV Mar News. Vou deixá-lo à vontade para poder também deixar suas recomendações como um profissional da área, um dos renomados aqui quando se fala na área trabalhista, né? Estamos falando exatamente de um profissional que, além de atuar, mas também é presidente da Comissão de Estudos e Relações Trabalhistas da OAB Alagoas. Qual a sua mensagem para o nosso telespectador? E, mais uma vez, em nome de todos da TV Mar Canal 525, pelo portal Gazeta Web, também sendo transmitido nesse exato momento, nós agradecemos a sua participação. Eu que agradeço, Videlano. A mensagem não poderia ser diferente do que a gente já está aqui há 2 anos ouvindo, né? Para todo mundo se cuidar, se vacinar, tomar as precauções. E só para efeito trabalhista, para aqueles que estão nos ouvindo, seja empregado, seja empregador, é que utilize máscara, que o empregador forneça as máscaras, álcool em gel, limpe o ambiente, aquela sanitização, né, que a gente já conhece. Adote todas as medidas preventivas, não que vá garantir que o vírus não vai aparecer naquele local, mas pelo menos há uma prevenção e se resguarda juridicamente. Conversamos com o advogado Fernando Doria, ele que é advogado trabalhista, presidente também da Comissão de Estudos e Relações Trabalhistas da OAB Alagoas, falando a respeito desse assunto, que foi um fato inédito e que ganhou muita repercussão e que vale para todos nós também. Nós precisamos redobrar nossa atenção para os critérios de segurança para esse período em que existe um número de casos expressivos sendo registrados, principalmente com divulgação de boletins diários da Secretaria de Estado da Saúde. E nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta nós vamos trazer muitos outros assuntos, ainda hoje, nesta edição do programa TV Mar News. Voltamos já.